Graça e paz na paz do Senhor Jesus. Amém? Feliz por estar de volta aqui mais uma vez, sendo orador mais uma vez no aniversário da igreja. Eu estive aqui da última vez, foi em 2015, lembro bem. E feliz assim pelo convite, privilégio novamente estar com os irmãos, falando de um assunto que gosto muito. Nos últimos tempos assim, tenho gostado muito de falar sobre a questão principalmente da questão da saúde mental, e também da questão dos pequenos grupos, do qual nós temos dedicado assim também de ensinar e de proclamar e de irmos e multiplicarmos discípulos para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu também quero dar um abraço também da nossa junta de missões nacionais. Nós somos missionários, a nossa família é missionária da Junta de Missões Nacionais, e como também das nossas congregações, do qual nós estamos plantando, tanto aqui, antigamente, quando era no Coafundo, nós tivemos que sair pela questão dos custos, né? Mas mantemos a congregação e tivemos que trazer para Coab. Hoje nós temos lá na Coab e também lá em Morada do Bosque. Então, no domingo a gente se vira em dois. Graças a Deus que um culto veio pela manhã e o outro à noite. Então, nós estamos aí durante a semana nos pequenos grupos e aí nos dividimos também. Mas louva a Deus que Deus tem conduzido todas as coisas, né? Então, tanto a gente quanto a nossa igreja, as nossas congregações, nós somos membros da Igreja Batista do Cinquentenário e também, como já havia falado, missionários das missões nacionais. Então aqui nós está a minha esposa, também missionária, nossos filhos, a Esther e o Tito, então ali estão, e é assim com prazer nós estamos aqui com os irmãos celebrando mais um ano de vida desta igreja. Amém? Abra suas Bíblias lá em Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Mateus 9, do versículo 35 ao versículo 38. Bem, vamos ficar em pé para a gente ler a palavra de Deus? Se não puderem, vamos ler todos a palavra do Senhor. Está projetado na tela, porque se não tem Bíblia, se também quiser acompanhar. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Bem, vamos lá. Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque tua palavra é viva e eficaz. E aqui, Senhor Deus, nós estamos querendo tratar das questões do interior, mas também, Senhor Deus, de como nós devemos, Senhor Deus, sermos importantes na vida das pessoas. E queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta igreja, Pai, o qual também está empenhada, Senhor Deus, de cuidar, de tratar das suas questões, das questões emocionais. Eu quero agradecer a Ti, Deus, pelo Teu amor e Tua graça, Senhor. E Te louvamos, ó Pai. E nos conduz, Senhor Deus, a ser a Tua vontade, Deus. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém por isso. Poder sentar, queridos. Irmãos,
Quando nós lemos esse texto, você pode estar se perguntando, mas o que tem esse texto com relação à questão da influência nossa, da questão das células, né? E aí a gente vai percorrer um pouquinho sobre aquilo do qual nós fomos chamados. Nós somos chamados para aconselhar. Nós somos chamados para aconselhar. E nesse sentido, como nós somos chamados para aconselhar, durante muito tempo a igreja, ela aconselhava. Era o papel da igreja o aconselhamento. E com o passar do tempo, durante a história, e passando e com o advento do iluminismo, né? Então foi tirado o papel da igreja do aconselhamento e então dado a outros tipos de profissionais, né? E aí, mas nós precisamos entender um pouquinho sobre por que Jesus, então, quando ia passando pelas sinagogas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas e curando todas as enfermidades e doenças, então, ao vermos a multidão, Jesus disse para nós também que nós temos que ensinar, pregar e curar. Exatamente. Ensinar, pregar e curar. Nós somos chamados para proclamar a boa nova de Jesus Cristo. Nós somos chamados também para ensinar as boas novas de Jesus Cristo. Mas o Senhor Deus também nos chamou para curar. Por isso que ele disse então que ao ver as multidões estavam lá nas suas necessidades, aí, assim, nas suas aflições e desamparados, como se ninguém pudesse ensiná-los. Jesus disse o seguinte: então a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, então peça, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós temos uma palavra que é uma parte que nós vimos aí na parte de cura, né? De curar. A palavra no grego é interessante, que é terapeuon, que é a mesma do terapia, ou terapêutico. Essa ideia implicava em fazer com que alguém recupere a saúde. Interessante. Ou seja, a palavra lá de curar, ou seja, terapêutica, ou terapia, ou terapeuon, né? É a ideia de quando você é usado com quem fazer com que alguém recupere a sua saúde. No versículo 38, então Cristo, como eu já havia falado, ele convoca os discípulos a orarem por mais trabalhadores. Para quê? Para pregar, já havia falado, para ensinar e para curar. E nesse sentido, e aí eu vou exatamente ficar na palavra curar, e geralmente a gente fica na questão da curar no sentido de nome bem que o texto fala de enfermidades e doenças. Enfermidades e doenças. A ideia de então pegar essas pessoas das suas enfermidades físicas e das suas enfermidades emocionais, ou das doenças, do qual alguns consideram como doenças, né? Mas de que essas pessoas possam recuperar a sua saúde. Então, nós fomos chamados, e como igreja, nós fomos chamados então para aconselhar. E aí nós temos uma palavra chamada de notetel, né? E aí faz parte como do aconselhamento bíblico, e muitas vezes confundido o aconselhamento bíblico com o aconselhamento pastoral, ela tem as suas conotações diferentes. Então, vamos chamar um outro termo, que é aconselhamento notético, que significa então dar instrução quanto à fé e à vida correta. Nós temos lá o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 14, Colossenses, versículo 13, 3 a 16. Romanos 15, 14 diz o seguinte: meus irmãos, Paulo dizendo, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondades e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se, ou do maneira de notetel, de dar instruções de forma de que a pessoa possa então ter uma vida ajustada ou correta, então sendo capaz de aconselhar-se uns aos outros, mediante quem? Ao Espírito Santo de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16, da parte A, diz o seguinte: meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo diz também que eu estou convencido de que vocês estão cheios de, e eu acabei repetindo o texto,
Mas vamos lá, Colossenses 3,16, dá para colocar aí? Da parte A, diz: (3:16) da parte A, diz que a palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graças e louvor. A parte A, que é o que o Senhor, que Paulo diz, né? De que com toda sabedoria, que é a palavra de Cristo habite em vós, para que a gente possa então com sabedoria ensinar e encorajar, admoestar e aconselhar uns aos outros. Ou seja, o Senhor nos chamou para aconselhar. Tem uma outra palavra que é catartizo, que diz tornar alguém totalmente adequado ou suficiente para algo. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido por algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um que também não seja tentado. Mas uma coisa interessante em Gálatas 6:1 é que quando Paulo diz o seguinte, ele fala da questão daqueles que são da carne e aqueles que são do espírito. E aqueles que são da carne e que são do espírito, nós, o qual fomos salvos, regenerados, e aí nós vivemos pelo espírito. Se alguém for pego em algum pecado, então nós temos então a capacidade de instruí-lo ou levá-los como espirituais para restaurá-lo por meio da instrução da palavra. Tem outra que é paracaléu, que é levar alguém a ficar encorajado ou consolado. No texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 18, diz o seguinte: consolem-se uns aos outros com essas palavras. O pastor Imaté até falou agora há pouco, talvez o pastor tenha dado ênfase também, o pastor ontem, o pastor Honório, sobre essa questão do mandamento de mutualidade. Mas também nós temos então que nós fomos chamados para consolar uns aos outros. Em Hebreus capítulo 3, do versículo 13, diz o seguinte: pelo contrário, ele fala então que encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano, e é interessante essa palavra, engano do pecado. E aí, irmãos, de certa forma, nós somos chamados para aconselhar. A igreja foi chamada para aconselhar. A igreja foi chamada para instruir, para trazer aquelas pessoas que estão então em suas enfermidades, em suas doenças, nas suas questões mentais, nas questões do interior. Ela foi chamada então para levar a palavra ou de instruir essas pessoas para que eles possam então recobrar a sua própria saúde. Nós temos então esse poder para isso mediante a palavra de Deus. Então, portanto, nós precisamos encorajar uns aos outros, de modo então que o tempo que se chama hoje, não deixar as coisas passarem, e aí então de modo que essas pessoas não sejam endurecidas pelo engano do pecado. E uma das maiores influências no qual as pessoas hoje estão nas suas questões emocionais é por causa do pecado. Por causa do engano do pecado, né, conforme a Bíblia diz para nós. Outra forma de optidomel, que significa aumentar o potencial de alguém ou tornar essa pessoa capaz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 11 diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E exortar exatamente isso, que você possa animar essa pessoa, de que forma que possa aumentar o potencial dessa pessoa, de maneira que ela seja capaz de recobrar, então de sair desse engano do pecado e seguir segundo a vontade de Deus. E aí, irmãos, tem vários outros textos, né, como o texto do qual nós dá ênfase, um dos textos
do versículo do aniversário, que é fazer com que alguém fique bom de novo após um período de enfermidade. Tiago capítulo 5, do versículo 16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Note que o ambiente, e é o ambiente até mesmo daqui do Tiago, o ambiente da enfermidade, ela passa então por um ambiente de confissão de pecado para que a pessoa seja curada. E aí nós precisamos orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, estarmos então, sermos aptos para encorajar. Então todos, aí a pergunta pode ser assim, todos são chamados para aconselhar? A igreja sim, ela foi chamada para aconselhar. Muito embora que tenha alguns outros que tenham o dom do aconselhamento, então ele é habilitado então, para aconselhar. Dentro do Ministério do Aconselhamento Bíblico, no qual nós estamos trabalhando, exatamente isso. A igreja entende da questão do papel do aconselhamento, mas aí então, assim, em alguns casos, então, que transfere então, para o aconselhamento, para o qual possa alguém que está mais habilitado, alguém que tem mais instruções, para que então possa levar essa pessoa nas suas questões emocionais, nas suas questões internas do coração, do qual eu vou já falar aqui, para que eles possam então recobrar e saírem do engano e então tomarem a consciência e assim seguirem conforme a vontade de Deus. Mas ainda assim, irmãos, é o papel da igreja, é nosso papel, e principalmente no qual hoje nós fazemos que nós estamos vivendo, e com tantas pessoas que estão sofrendo nas suas questões emocionais. Nós temos visto muitas pessoas, muitas, e nossas igrejas estão cheias de pessoas, e que precisam de um lugar onde elas possam então compartilhar das suas necessidades, onde elas possam então ter alguém no qual ela possa confiar, e alguém instruído para que possa então aconselhar mediante a palavra, e aconselhar mediante a palavra ela seja curada da sua enfermidade. E aí, nesse sentido, irmãos, quando se fala da questão interior, da questão da saúde interior, nós precisamos olhar para o coração. Nós precisamos olhar para o coração. Então, quando se fala de saúde interior, se fala de coração. Segundo a Escritura, irmãos, o que é o coração? Talvez a gente olhe de uma maneira muito romântica o coração. O coração é aquilo que eu sinto pelo outro, meu sentimento, minha paixão, Então, quando a gente fala do coração, aí a gente vê logo que alguém que está apaixonado, alguém que então emite um sentimento por alguém, mas a Bíblia não trata dessa questão do coração. Ela nos revela e nos mostra uma maneira totalmente diferente do qual nós pensamos de maneira ocidental. A Bíblia usa a questão do coração, irmãos, para descrever o interior da pessoa, ou seja, o seu eu interior, a Bíblia chama de do coração. Então, o que é o coração? O coração abrange todos os outros termos e funções usados para descrever a pessoa no interior. Então, quando você fala de espírito, alma, mente, emoções, vontades, etc., a Bíblia fala do coração. O coração, irmãos, refere-se primariamente ao seu intelecto. Ele inclui os seus pensamentos, as suas crenças, as suas lembranças, o seu juízo, as suas consciências e o seu discernimento. É interessante, irmãos, quando a Bíblia fala de que do interior da pessoa saem os maus pensamentos, e a Bíblia diz que era onde? Do coração. Do coração. Não é do coração, mas é do coração. Nas Escrituras você pensa com o coração. O seu eu interior, a Bíblia chama de um coração. E aí o que acontece? Nós vemos lá em Mateus capítulo 13, do versículo 15, diz: pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. E se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, entendimento, e se convertesse, eu os curaria. A ênfase do texto fala do coração
daquele do qual você está cego do seu entendimento, e do qual, quando tem contato com a palavra, ele recobra o entendimento e ele é curado. Olha só como o poder da palavra, irmãos. Nós temos noção do poder da palavra, mas ela é poderosa. Romanos capítulo 1, do versículo 21, só alguns textos para a gente citar, e quando se fala do coração, diz: mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos e obscurecidos. Ou seja, vamos colocar de uma outra forma, quando diz assim: os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus entendimentos, o seu intelecto, todo o seu ser se tornaram insensatos e obscureceram. Então, quando fala da questão do interior e da saúde, então a Bíblia fala do coração, o interno, o seu eu verdadeiro, aquele que pouco ninguém consegue ver, só o Senhor sabe, está lá dentro. É o seu eu Deus, é o seu eu, é o que a Bíblia chama do coração. Então, irmãos, o coração, segundo a Bíblia, é você verdadeiro, é a essência de quem você é. E aí, nesse sentido, nós vemos então que Jeremias capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 10, diz então que o coração ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença ela é incurável. Se o coração do qual a Bíblia diz é mais enganoso do que qualquer outra coisa, se a doença é incurável, está falando de quem? De você. Do qual foi seduzido, ou está ainda na sua própria natureza, e do qual a Bíblia trata com relação a isso, a sua natureza ela é pecaminosa, do qual nós herdamos de Adão. Essa natureza do qual negou a Cristo, negou a Deus, a sua glória, e então resolveu seguir segundo os seus próprios entendimentos, resolveu seguir segundo os seus próprios desejos. E os nossos desejos, segundo as Escrituras, elas são enganosas. E sabe quem ajuda muito nisso? É o inimigo, que nos engana, e no qual nós somos endurecidos pelo engano do pecado, do qual endurece o nosso coração e nos faz cada vez mais distante de Deus e nos faz seguir segundo os nossos próprios desejos. Significa então, irmãos, que nós somos seres, pessoas, mediante as Escrituras, nós somos pessoas de desejos. E aí muitas vezes são os maus desejos e os bons desejos. Claro que existem os bons desejos, mas a grande maioria das vezes nós somos seduzidos pelos maus desejos. Muitas vezes nós somos seduzidos pelos maus desejos. E foi isso que o Satanás fez com Adão e Eva na queda. Quando Satanás disse para Eva, disse o seguinte, né? Qual foi então o que Deus disse para vocês? Disse: olha, vocês podem comer de qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem, vocês morrerão. Aí nós vemos então que Deus deu liberdade ao homem, mas ele limitou ao homem. Ele disse que ele precisava obedecer ao homem. Aí o que Satanás fez? Disse, seduziu bem, colocou assim um negocinho bem bonitinho e disse: sim, certamente vocês não morrerão. Se vocês, se você comer da árvore, do fruto do conhecimento, vocês serão como Deus. Daniel Berg diz, irmãos, que no seu livro Insanidade da Loucura, que esse foi o primeiro delírio do homem. Por que foi o primeiro delírio do homem? Porque ele quis ser como Deus. Os homens, quando nos seus delírios, a primeira coisa que ele quer é ser como Deus. E aí então foi seduzido pelo desejo. Até então ele não tinha visto, a mulher não tinha visto a árvore. Quando ela viu que era boa, agradável ao paladar,
bom aos olhos, agradável ao paladar e é desejável para se comer. Algumas traduções dizem que é desejável, atraente, desejável e são três que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas são três formas, né? É três formas dos desejos, do qual também João fala sobre isso, das concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida. Ou algumas traduções colocam como a ostentação de bens. E aí, nesse sentido, João fala então de que, por isso, é um texto muito mal interpretado quando você fala das coisas do mundo, e aqui só um parênteses que eu vou passar aqui, é de que quando João fala a respeito de amar o mundo, está falando de voltado para os nossos desejos, do qual faz nós amarmos mais as coisas do mundo do que era Deus. E hoje nós somos voltados para isso, irmãos. Nós somos seduzidos pelos nossos desejos. Olha as propagandas. Olha que se fala da questão do qual nós somos seduzidos, somos atraídos para isso. E quando você fala da questão do engano do pecado, então Satanás ele cria então esse mundo, um mundo tão bom, do qual faz a gente se sentir tão confortável, do qual colocamos exatamente para sermos seduzidos segundo os nossos próprios desejos, da carne, dos olhos e da ostentação de bens. Da mesma forma de como Satanás tentou fazer com Jesus no Éden. No deserto. E aí o que acontece? Ele não tentou seduzir, concupiscência dos olhos, mas não conseguiu. Da carne, ofereceu comida, ofereceu os reinos, a ostentação de bens, e exatamente do qual também nós somos seduzidos, do qual leva-nos a um adoecimento segundo os nossos próprios desejos. E isso constitui inimizade com Deus, porque nós somos voltados para aquilo do qual desejamos e não quando é aquilo que é segundo a vontade do Senhor. E nesse sentido, nós entramos em algumas situações conosco com relação porque nós não queremos seguir segundo a vontade de Deus, mas seguindo segundo a nossa própria vontade. Por isso que a Bíblia diz que ela é enganosa. E aí quando Eva então olhou, disse, voltando lá para o início, quando Satanás fez exatamente com Eva, para que ele pudesse observar o fruto, ela viu que era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável. Por isso já pararam para prestar atenção por que a gente come com os olhos? Porque já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo. Eu vi um negócio muito bonito, comida, estava com fome, piorou. E como eu estava com fome, eu desejei. Olhei a comida, estava bonita aos meus olhos, paguei. Quando eu fui comer, a decepção. Não sei se aconteceu com vocês. Isso é a consciência dos olhos. Algumas pessoas, por exemplo, quando se fala da questão da consciência dos olhos, então, as pessoas, olha só o qual elas são voltadas, elas são levadas à questão do próprio consumismo, a pessoas do qual elas fazem de tudo para ter um celular de última linha. Ela não tem condição de comprar um celular, mas pela consciência, pelo desejo dos olhos, o que ela faz? Ela faz de qualquer jeito para ter este celular. É consciência dos olhos. E ainda assim andamos conversando sobre a da vida. E você sabe o que acontece com essas pessoas do qual elas não têm o que elas desejam? Elas ficam iradas, elas adoecem, elas ficam depressivas. E aí outra coisa que estamos seduzidas com relação à questão da soberba da vida, ou uma questão da ostentação de bens. Nós estamos preparando uma sociedade para ser soberbos. E aí quando nós insistimos isso numa sociedade, no qual elas precisam consumir e ter, elas possam ter aquilo do qual, e aí você tem que ter mais, e para que você tenha mais, você precisa trabalhar, e as pessoas dizem, porque eu preciso ter, porque eu preciso viver sem isso aqui, eu não consigo viver sem isso aqui. E aí quando não tem, o que elas fazem, o que acontece?
elas adoecem. Adoecem. Algumas pessoas estão com transtorno de ansiedade, como você vai ver que não, elas estão pensando no futuro, e a intenção de como vai ser o futuro, e esquece que não pertence a elas o futuro. Outros estão lamentando porque um dia teve, isso é algumas questões que a gente tem dentro da experiência que a gente vê, de qual teve, e aí as coisas se deixaram, e aí o que acontece? Ficam presos ao passado, eles ficam entristecidos porque não foram satisfeitos segundo os seus próprios desejos. Irmãos, há muitos cristãos em nossas igrejas que estão adoecidos segundo os seus próprios desejos, segundo os seus próprios entendimentos, porque ao invés de glorificar a Deus, estão glorificando a si mesmo. Isso é o engano do pecado, do qual nós estamos sendo seduzidos segundo o nosso próprio desejo, do qual Jeremias diz para nós, 17, versículo 9 a 10, que é enganoso mais do que qualquer outra doença, ela é incurável. Quem é capaz de compreender esse coração enganoso? A Bíblia diz, versículo 10, eu, Senhor, que sondo o coração, você examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas próprias obras. O engano do coração. Nesse sentido, irmãos, nosso coração, os seus sentimentos e emoções, ele é falso. Ele nos engana, nos ilude de modo que pensamos que os nossos desejos são puros, que queremos o que queremos porque é uma coisa boa e que Deus aprova os nossos pensamentos. E pensamos que seja assim. E ainda assim nós adaptamos aquilo que diz que a Bíblia não diz para seguir segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio entendimento. E aí, como já havia falado, irmãos, o problema do nosso coração ele é hereditário. Ela teve origem na queda. Então, nesse sentido, nós fomos criados, irmãos. Não esqueçam disso. Nós fomos criados para sermos adoradores. O problema, irmãos, é que o nosso coração, ainda assim, ele busca algo para adorar. Você sabia disso? Quando nós não adoramos a Deus, nós adoramos outra coisa. Nós fomos criados para adorar. Quando não adoramos a Deus, nós adoramos outra coisa. Nós procuramos sempre algo para adorar. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 1, do versículo 25, ele diz então que, olha só como era a humanidade caída, sem Deus. Essa humanidade caída, do qual diz então que, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, não deram glória, não viveram segundo a vontade de Deus, não honraram a Deus, mas ainda assim, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, seus corações insensatos e se obscureceram. Qualquer coisa que nós adoramos no lugar do Criador é o que, irmãos? Idolatria. Vocês sabiam disso? Você sabe como acontece, irmãos? Porque agora eu estou na igreja evangélica e tudo, eu sou crente agora, mas eu deixo de ser um idólatra. Mas qualquer coisa que você adore no lugar de Deus é idolatria. Você sabia disso? E aí eles não, deixei agora de ser idólatra porque agora não tem nenhuma imagem de escultura, mas olha no seu coração. Faça agora um exame no seu coração, naquilo que você adora mais do que a Deus. É idolatria. E aí o que acontece, irmãos, de qualquer coisa que no lugar do Criador é idolatria, e ele se aloja, sabe aonde, irmãos? Principalmente em nossos corações. Elizabeth Preston diz em seu livro Ídolos do Coração que o nosso coração ele é um panteão de ídolos. Só que o que acontece é que
que as imagens é uma personificação daquilo que nós idolatramos. O seu coração, quando não adora a Deus e busca outras coisas acima de Deus, ele se torna um lugar de idolatria, do qual nós chamamos de ídolos do coração. Ou seja, qualquer coisa que governe a minha vida, qualquer coisa que direcione a minha vida que não seja o próprio Deus. E às vezes nós temos visto, eu tenho visto muitas pessoas, no qual elas estão idolatrando seus filhos, e aí dizem: não consigo viver sem o meu filho. Não esqueça, irmãos, que o seu filho é um presente de Deus. Se você disser que você não consegue viver sem seu filho, preste atenção, você está idolatrando no lugar de Deus. Quando a gente diz que eu tenho alguma coisa e eu não consigo viver sem isso, você está idolatrando. É idolatria. E sabe o que significa? O seu coração está obscurecido pelo engano do pecado, e você não consegue ter um relacionamento com Deus, e não consegue colocar Deus em primeiro lugar. Quando Satanás disse para Eva que ela se tornaria igual a Deus, tanto Adão e Eva, e eles disseram: então eu vou aproveitar porque eles desejaram isso. O qual eles desejaram, eles deixaram a glória de Deus para seguirem segundo seus próprios entendimentos, como o homem também age hoje. Então, irmãos, os ídolos não são apenas estátuas de pedras. Olha o que são os ídolos, irmãos. São os nossos pensamentos, desejos, anseios, expectativas que passamos a cultuar no lugar do verdadeiro Deus. Os ídolos nos levam a ignorar a Deus, ao Deus verdadeiro, e a buscar o que pensamos serem as nossas necessidades. E o que nós queremos hoje, irmãos? O que é dito para nós hoje? O que nós escutamos hoje? Nós queremos que as nossas necessidades sejam supridas. Tudo que nós consideramos como necessidade, nós vamos lá e buscamos, desejamos. E quando nós não conquistamos, não temos, o que faz? Nós adoecemos. Porque adoramos a criatura no lugar do Criador. Tiago diz, irmãos, que qualquer coisa que constitui inimizade com Deus, o qual ele chama de adúlteros. Adúlteros, daqueles do qual buscam. E quando ele diz assim: por que vocês pedem isso? Vocês pedem para satisfazer segundo os seus próprios desejos. E o que causa? Causa confusão. Você fica: por que você está confuso? Por que há tanta confusão na sua cabeça? É porque o que você pede segundo os seus próprios desejos. E isso é idolatria. E muitas vezes nós somos guiados, cegos, segundo as nossas próprias idolatrias. Nós servimos a coisas no lugar do Criador. Observe por aí, irmãos. Veja como é que está o mundo. Veja o qual nós trazemos para a nossa igreja, do qual nós temos coisas, do qual nós vivemos, estamos tão apegados a isso, do qual nós adoramos no lugar do Criador. Tire e adoece. Tire, o seu coração fica comprometido, porque é como se fosse um vazio que nem Deus não foi preenchido por Deus. Isso é idolatria, do qual o Senhor abomina e do qual nós estamos sendo levados por isso. Então, irmãos, nós servimos de coisas no lugar do Criador para a nossa própria satisfação. Irmãos, o pecado ele é fundamentalmente idólatra. Porque muitas vezes, quando você pergunta assim: o que é pecado? Ele diz: o pecado é o real alvo. Só isso. Pecado é o seu entendimento do qual você quer seguir segundo a sua própria vontade, deixando Deus de lado. É tudo que você faz que não glorifica a Deus. É pecado. É tudo que você faz que segue segundo o seu desejo, não que glorifica a Deus, mas a si mesmo. É pecado.
do qual nós somos cegos, segundo o nosso próprio entendimento, e ao qual estamos com o nosso coração endurecido, do qual nosso coração fica completamente comprometido com relação a isso. E muitas vezes estamos seguindo segundo nossos próprios desejos, porque o que eu faço, o que o meu coração deseja, é muito mais do que o Senhor é na minha própria vida. E Tiago fala, irmãos, que o Senhor tem ciúmes, porque nós trocamos a glória de Deus para adorar coisas, e amamos coisas, e aí consideramos que nós não vivemos sem isso. Ezequiel, capítulo 14, versículo 4, diz o seguinte: assim diz o soberano Senhor, diz, quando qualquer coisa, assim diz o Senhor soberano Deus, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração, e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e se depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Aonde a idolatria começa? No coração. Paul Tripp, no seu livro Instrumento nas Mãos do Redentor, diz o seguinte: seja o que for, irmãos, seja o que for que governe o seu coração, ele exercerá uma influência inevitável sobre a vida e o comportamento da pessoa. Sabe o que significa isso? Do que governa o seu coração, ele vai influenciar o seu comportamento. O que nós fizemos? Desassociamos uma coisa da outra. Nós dizemos que é espiritual e que comportamento é diferente, mas uma coisa influencia na outra. Não esqueçam disso, irmãos. O que domina o seu coração vai influenciar no seu comportamento. E aí, quando você fala da idolatria, a idolatria não opera secretamente por detrás das cortinas dos pensamentos e da motivação. E a maioria dos idólatras não tem ideia que este é o problema deles. E ainda assim, essa influência que ela exerce, ela é poderosa. Quando nas sessões de aconselhamento bíblico, algumas pessoas chegam, e aí quando elas vão contar essas histórias, e o alvo, o cerne dentro do aconselhamento bíblico é tratarmos o coração. E quando nós tratamos o coração, nós vamos ainda assim em busca da idolatria do coração. E aí tem algumas pessoas que em pouco tempo a gente consegue identificar a sua idolatria, e outros demora um certo tempo que a gente identifique a sua idolatria. Mas quando a gente identifica a idolatria e diz o seguinte: olha, você está idolatrando isso no lugar de Deus, e você precisa mudar o seu foco dessas coisas para Deus. Claro que isso são muitas sessões de aconselhamento, e diante quando eles descobrem isso, e quando elas descobrem essas suas idolatrias, elas mudam o foco, e quando elas mudam o foco, elas melhoram. Por quê? Elas são convidadas a abandonarem os seus próprios ídolos e adorar somente a Deus, a mudar o seu foco daquilo que elas consideram como sua satisfação, ou suas necessidades, para colocar o seu foco em Deus e serem completamente satisfeitas em Deus. Ao invés de elas adorarem a criatura, elas possam adorar o Criador. Vários casos. Vários casos. E essas pessoas, do qual elas melhoram consideravelmente não, eu digo que elas são curadas daquilo que estão amarrando o seu próprio coração, do qual elas são curadas e estão escravizadas segundo os seus desejos. E quando elas encontram o caminho da restauração, o caminho de Cristo, elas são completamente curadas. Vários casos. Por isso que uma das questões do Ministério do Aconselhamento Bíblico, do qual hoje, assim, Deus tem me abençoado, eu sou muito feliz por isso, porque é onde eu tenho visto milagres. Milagres. E
E quando você vê, é o coração que está escravizado, endurecido pelo engano do pecado. Por isso que Tiago diz que nós precisamos então confessar os nossos pecados. Então encontrar um ambiente onde a gente possa então compartilhar do nosso coração. Por que eu falei isso, meus amados irmãos? Para que a gente possa entender que a Bíblia trata sim, a gente tem negado isso. As pessoas não estão sendo levadas a entender que a Bíblia não trata com relação às questões emocionais, ela trata sim. Ela trata. Tanto trata, irmãos, o qual nós fomos chamados para curar, para aconselhar, para levar a palavra a essas pessoas para que elas sejam curadas. Então nós precisamos criar um ambiente, irmãos, na nossa igreja, na igreja, exatamente para que haja esse ambiente de cura, pelo poder da palavra, que é viva e eficaz, porque o único, digo para os amados irmãos, o único que é capaz de sondar o nosso coração é Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é capaz de discernir a intenção dos nossos corações. Ela sabe o que ele entende, as intenções do seu próprio coração, que é movido por quê, irmãos? Pelos desejos. Não esqueçam, irmãos, que nós somos pecadores, do qual nós somos seduzidos pelo engano. E aí, então, nesse sentido, a importância das células para o discipulado, que eu até coloquei aqui, das células ou do pequeno grupo, para a saúde do coração. O pequeno grupo, irmãos, entendendo de que nós precisamos tratar o coração, o pequeno grupo, ela precisa ser um ambiente para amar. 1 João capítulo 4, versículo 11 diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Peter Escaseiro, no livro, isso é um ministério também que a gente trabalha na igreja, e nós temos várias turmas, que é o Ministério de Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E o Peter Escaseiro, no médio, diz o seguinte, que amar devidamente é a meta da vida cristã. Isso é mais fácil em nossos sonhos do que na prática. Significa que às vezes nós não sabemos, bem que às vezes nós não sabemos amar devidamente. Isso requer maturidade emocional em Cristo, com as recompensas que são riquezas e imensuráveis. Sabe o que acontece, irmãos? De quando nós vemos alguém nas suas necessidades, nas suas questões emocionais, na questão interior, nós precisamos amar devidamente. Só que quando nós vemos alguém que está assim com a sua necessidade, com sua enfermidade emocional, nós não sabemos o que dizer. Ficamos sem saber o que dizer. A gente diz assim, não pense assim, não faça isso, né? Fica sem eu, então a gente diz assim, vai orar? Claro, você precisa dizer para orar, mas como você então pode exercer amor sobre aquela pessoa que está com o seu coração endurecido pelo pecado, pelo engano dos seus próprios desejos, e está então, entrou em uma crise emocional? O pequeno grupo, irmãos, é um lugar para amar, um lugar que você possa então amar devidamente. Jesus, irmãos, fez isso com cada pessoa do que ele encontrou. Quando ele olhou a multidão que estava lá nas suas enfermidades, estava lá sofrendo, Jesus disse que nós precisamos então rogar às pessoas que mandassem mais trabalhadores. Nós fomos chamados para isso. Jesus amou, irmãos, com cada pessoa que se encontrou. Essa habilidade, então, de fato, de realmente que Jesus tinha de ouvir e prestar atenção, estava no centro da sua missão. E sabe o que movia? Movia para uma compaixão. Nós somos tão apressados, isso também é um engano do qual são dados para a gente, que a gente não tem, que não pode parar. Quem disse isso para nós? Não foi a Bíblia que disse para nós, não. Aí corremos para quê? A Bíblia diz que é atrás do vento.
E Salomão diz que isso é vaidade. Você sabe o que é vaidade no hebraico? É outra palavra para vazio. Vazio é idolatria. Salomão está dizendo de que você corre atrás do vento, isso é idolatria. E sabe o que acontece, irmãos? Nós não reservamos tempo para amar, para ouvir, para prestar atenção, para compartilhar do Evangelho, para entender o coração daquele que está precisando, e você então usar a palavra para que ele possa recobrar o entendimento. A Bíblia nos faz um paralelo, duas coisas, daqueles que estão sem entendimento, do qual chama de tolo, e daqueles do qual são sábios, do qual alcançou a sabedoria por meio de Cristo Jesus. Daqueles que estão sem entendimento, do qual a Bíblia também chama de louco, ou da loucura, e daqueles do qual são sábios, ou aqueles então que tiveram ou adquiriram entendimento por meio da sabedoria dada por Deus. Então, nesse sentido, irmãos, o amar, quando nós nos encontramos dentro do nosso pequeno grupo, nós precisamos estar dispostos a amar as pessoas. E aí nós vemos a influência da célula nesse sentido. O amor destaca a importância dos relacionamentos no processo de mudança. E uma das necessidades dentro do processo do aconselhamento bíblico é exatamente de que essa pessoa possa então ter um lugar, outra pessoa, outro que possa acompanhá-la, possa amá-la, para que ela possa então seguir e ser restaurada diante da sua própria vida. A igreja precisa fazer isso. Qual o tempo que você tem tido para amar? Para que ajudar aquelas pessoas que estão cegas em seus próprios entendimentos. O pequeno grupo ajuda diretamente sobre isso, a célula. Então nós somos chamados, irmãos, para construir relacionamentos fortes com Deus e ao mesmo tempo somos chamados a construir relacionamentos fortes com os outros. Onde nós construímos relacionamentos fortes? Na célula, no pequeno grupo. Onde que nós conhecemos melhor as pessoas, nós sabemos melhor das pessoas. O pequeno grupo, irmãos, ou a célula, ela tem influência na saúde interior, na questão do coração, porque ela é um lugar para cuidar. João capítulo 15, versículo 12, versículo 13 diz: o meu mandamento é este, olha só o que diz: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Você é capaz de dar a sua vida pelos seus amigos? E eu gosto de brincar quando eu falo sobre isso, e falando uma vez, olha, você tem a questão de dar a vida para o seu amigo, não significa que alguém está assim, no leito de, aí vamos agora, num paredão de fuzilamento, aí você chega lá e se mete na frente do outro e diz assim: eu agora dei a vida pelo meu amigo. Não! Você sabe quando alguém que lhe procura, que está precisando de você, aí você então pensa: ou eu então deixo os meus afazeres para estar com esse irmão e cuidar dele, para aconselhá-lo, do qual nós somos chamados, ou então eu sigo minha própria vida. Quando a gente faz isso, sabe o que acontece? A gente dá a própria vida, porque você deixou de uma parte de você que você considera importante e deu a própria vida para o outro, aquele que estava doente. Lembra do bom samaritano? Daquele que era considerado como marginal? E o que acontece? Ele caminhando, a pessoa estava com a sua enfermidade lá, moribundo. Aí o que aconteceu? Aquele homem, ele interrompeu a sua viagem para dar a própria vida por aquele que estava doente, que havia sofrido. E aí o que acontece? Ele limpou suas feridas, fez o que pôde diante do seu limite, e depois ele foi o quê?
levou até uma hospedaria e disse o quê? Cuide deste homem, o que você precisar, depois eu vou precisar, eu vou lhe dar o resto do dinheiro. Mas o que acontece? Depois ele seguiu a vida dele, ele continuou seguindo a vida dele. Isso é dar a própria vida. O ambiente do pequeno grupo, eu estou acostumado a chamar de pequeno grupo, mas o ambiente da célula é esse ambiente de cuidado, do qual onde alguém compartilha suas necessidades, e ele está então se voltado segundo o engano do seu entendimento, o qual então ele quer um ambiente para que ele possa confessar os seus pecados, e aí ao confessar os seus pecados ele seja curado. E quando você escuta essa pessoa, você está o quê? Amando, você está cuidando, dando possibilidade para que ela possa então ouvir a palavra e ela seja curada. Nós precisamos amar devidamente, essa é a nossa meta da vida cristã. Então é importante o ambiente, além de ser um ambiente de evangelístico, um pequeno grupo, mas ele é um ambiente terapêutico. Quando eu dou os treinamentos do pequeno grupo, eu digo assim, o que não é um pequeno grupo? Aí o pequeno grupo não é um grupo de terapia. Exatamente, o pequeno grupo não é um grupo de terapia. Mas eu gosto de dizer isso. O pequeno grupo, ele é terapêutico. Porque você compartilha suas necessidades e a palavra de Deus volta para você e aí penetra o seu coração a maneira que você muda o seu entendimento e aí você é curado. O que nós fazemos então quando nós paramos para cuidar? Nós estamos agindo terapeuticamente. Portanto, amém, irmãos. Amém. Então, irmãos, nesse sentido, nós precisamos zelar pelas pessoas. No raiz, na igreja multiplicadora, tem um acróstico que nós chamamos de raízes, que é relacionar, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho e solicitar conta. E aí, um desses nós temos o cuidado que é zelar pelas pessoas. Zelar é intencionalmente agir em favor do outro, dar a própria vida pelo outro. Zelar significa conhecer uma pessoa, significa conhecer o coração. Como é que você vai conhecer o coração? Escutando. Conhecer, irmãos, não significa ficar mais íntimo dessa pessoa. Conhecer significa conhecer mais a respeito das suas crenças, dos seus alvos, das suas esperanças, dos seus sonhos, dos seus valores e dos seus desejos. E muitas vezes pessoas estão envolvidas em suas falsas crenças, que influenciam no seu coração, que levam a se comportar dessa forma, do qual estão idolatrando. As perguntas da célula, as perguntas do PGM, elas nos ajudam a conhecer melhor o outro. Elas nos ajudam a conhecer a nós mesmos, a identificar as nossas intenções dos nossos corações. Tanto é que as perguntas, elas são diretas, né? Diz assim, e você? Como é que você faz isso aqui? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que você crê nisso aqui? E aí então leva as pessoas a uma mudança. E a mudança segundo de acordo com a vontade de Deus. A influência do pequeno grupo, das células, para a questão da saúde do coração interior, porque é um lugar para falar. Ninguém vai ao pequeno grupo para ficar calado. Quem participa das células aqui sabe disso. Eu gosto disso, eu gosto muito. E as pessoas, elas falam. E quando elas falam, claro que tem muitas pessoas que não podem tomar muito tempo, né? Mas quando ela fala, ela confessa. E ela diz aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela acredita. E aí, então a palavra vai de encontro àquilo que ela acredita para fazer um ajuste. Qual é o ambiente que você tem para isso? Da questão terapêutica, do ambiente de restauração, de cura. Eu até recomendo, irmão, se você não participa de uma célula, eu quero dizer para você, irmão, participe, você vai ver como é bom, como nós crescemos, como somos ajustados mediante a palavra, como nós somos curados, irmãos. E aí o texto bíblico nosso, que nós damos ênfase agora, Tiago capítulo 5, versículo 16, o qual nós falamos agora há pouco.
Portanto, confessem os pecados aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Qual é o ambiente de confissão melhor, seguro, para que haja cura? Eu quero lembrar para os irmãos que aqui não há ninguém que não seja pecador. Que não há ninguém aqui que não seja, que seja justo. Não há ninguém melhor que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou pecador. Mas criar um ambiente de segurança, um ambiente de amor e de cuidado, permite a confissão de pecado, para quê? Para que haja cura no coração. E nesse sentido, irmãos, confesse os pecados uns aos outros. Falar compreende fazer com que a verdade de Deus repouse sobre a pessoa numa dada situação. Falar a verdade em amor não quer dizer fazer grandes pronunciamentos. Significa ajudar o seu amigo a ver a sua vida claramente. E nesse sentido, irmãos, para que a mudança permanente aconteça, o seu irmão, ele precisa se enxergar no espelho da vida. Ele precisa falar. E você precisa orientar com relação a isso. Uma das sessões do aconselhamento, e uma pessoa falando e dizia, e claramente quando ela falando, ela deixou muito claro, e ela sempre não se deu conta, ela deixou claro sobre a idolatria dela, uma das idolatrias dela. E eu peguei o texto bíblico da qual diz, Paulo falando sobre para que não se ensoberbece, e disse: a minha graça te basta. Porque o Espírito se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. E perguntei: o que esse texto diz a você? E ela estava muito chorosa, essa pessoa. E ela foi embora para casa. E ela se deu conta de uma coisa que eu nunca tinha tratado isso no aconselhamento. Ela começou a perguntar para um monte de gente: eu sou assim? Eu sou assim? Eu sou assim? Eu sou assim? E as pessoas ficaram. Até que disseram a verdade para ela. Você sabe o que aconteceu, irmão? Na sessão seguinte, ela me contou. Essa pessoa, ela deixou de chorar. Porque ela entendeu. Ela se deu conta daquilo que ela estava idolatrando. Ela começou a se enxergar no espelho da vida. Ela começou a entender quem ela era. E entender que a graça do Senhor bastava para ela. E quando ela entendeu isso, ela mudou o seu entendimento. Se no pequeno grupo nós fizermos isso, irmãos, quão poderosa é a palavra, quão poderosa teremos pessoas curadas das suas enfermidades. O pequeno grupo, irmãos, é um lugar para ajustar, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Hebreus 4,12. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos, as intenções do coração. Quem julga o pensamento e a intenção do seu próprio coração? É a palavra. Nós buscamos outras coisas, porque nós não conhecemos a palavra. Nós negamos a palavra, mas ela é capaz de julgar a intenção do seu pensamento, do seu próprio coração. Foi o que aconteceu. Levar o entendimento de que as pessoas possam, em vez de adorar a criatura, que possam adorar o Criador. E aí o que acontece? Deus restaura do lamaçal do pecado. E este ajuste, irmãos, é a aplicação da palavra. Porque nós cremos que ela é poderosa ao ponto de penetrar ao coração.
E aí, quando você pergunta, você solicita contas, se faz necessário ajustes mediante a aplicação verdadeira da palavra. Quando você aplica a palavra verdadeiramente, de maneira direta, ela faz ajuste no seu coração. Quando nós usamos o roteiro e usamos a palavra de Deus exatamente para que haja esse ajuste no tempo que você faz a pergunta, para que a palavra possa penetrar no seu coração, para que haja o quê? Cura. Ajustar mediante solicitação, prestação de conta, expõe os nossos pensamentos do discípulo, de modo que o discipulador possa ajudá-lo a corrigir os seus conceitos, que são falsas crenças equivocadas, ou conceitos equivocados, e alinhar esses conceitos equivocados mediante aos valores de Deus, à vontade de Deus e aos mandamentos de Deus, para que a gente possa ter vida. Vida em abundância. Mediante a isso, irmãos, a célula tem muito valor para que haja cura, para que o seu coração possa se curar, para que onde ter um ministério, um ambiente do aconselhamento, um ambiente de ajuste seja necessário para que o seu coração possa ser sarado. A sua célula, eu quero terminar dizendo, irmãos, que a sua célula deve ser um ambiente de relacionamento, de cuidado, de cura. Permita que a sua célula, irmão, seja um lugar para amar, para cuidar, para falar, para ajustar. Nós cremos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é o antídoto para curar o coração doente. Por isso que nós cremos na suficiência das Escrituras. Nós cremos. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Amem, cuidem, ajustem, falem, escute, ter a própria vida. Façam isso. Se fizermos isso, nós teremos uma igreja saudável, uma igreja que ama, uma igreja que terapeuticamente cura uns aos outros, mediante a palavra de Deus. Cura, que é eficaz. Deus e nosso Senhor, que nos abençoe e use a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Obrigado, Deus, porque aqui nós vemos e estamos ouvindo, ó Deus, sobre quem nós somos, sobre a restauração da tua palavra, sobre o interior, o nosso coração que é idólatra, no qual somos enganados segundo os nossos próprios desejos. Mas eu peço a Ti, Deus, que o Senhor também nos dê, nos mostre, nos faça bem criarmos ambientes de cura, ambientes terapêuticos, ó Deus, para que possamos amar, cuidar, ajustar. Este ambiente nós cremos que são as células, os pequenos grupos, do qual nós fomos chamados, ó Deus, para cuidar e ser cuidado, para amar e ser amado, para ajustar e sermos ajustados, ó Deus. Entendendo, ó Pai, que todos nós somos levados segundo os nossos próprios desejos, do qual somos enganados segundo a vontade e o desejo do nosso coração. Mas que a Tua palavra nos ajuste diante da Tua vontade. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a fazer o que Tu queres. Ensina-nos, Senhor Deus, a compreender o poder da Tua palavra, Senhor. E
Ensina-nos, Senhor Deus, a compreendermos a quem nós somos e quem nós somos, para que possamos ajudar uns aos outros, Deus. Que sejamos transformados, que sejamos instrumentos nas mãos do Redentor, para que possamos, no ambiente de confissão de pecados, sermos curados dos nossos males. Eu te agradeço, Deus, pela vida dessa igreja. Eu te agradeço pela visão dessa igreja, Pai. Eu te louvo em nome de Jesus.